Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Este é o segundo de 2 episódios sobre o tema 144 mil. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 ao 5 diz assim: Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que tinham escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de uma grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. O significado desse quadro não atura discussão. Refere-se ao Cordeiro triunfante. Após a cena triste e ameaçadora dos 2 capítulos anteriores, o Cordeiro se revela soberano no Monte Sião, juntamente com o número perfeito, o número 12. Número de significado religioso multiplicado por 12 mil. O resultado é 144 mil. Esse número é usado para denotar conclusão absoluta. Através de quê? Das primícias. Para representar todos os demais salvos. Para asseverar que nenhum membro do verdadeiro corpo dos crentes remidos será perdido ou esquecido. Estes 144 mil trazem um sinal que os identificam como pertencentes ao Cordeiro. A marca na testa é o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Calcula-se que esta cena de triunfo levará o coração dos cristãos a saltar de alegria. Cordeiro, Redentor como campeão deles, aparece no comando, no alto do Monte Sião, e um exército completo, as forças da justiça e do bem. Então, é aí que os que estão com o Cordeiro entoam um novo cântico inexprimível, que se assimila ao som das águas, cujo idioma jamais fora interpretado. Um cântico de vitória arrebatador, cujo significado só pode ser conhecido especialmente pelos remidos que estão no monte com ele. O texto diz que os 144 mil vitoriosos que estão junto ao Cordeiro não se contaminaram com mulheres. A palavra mulher na Bíblia, quando aludida à meretriz, representa a igreja apostata e idólatra. Exemplo, Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao 5. Ora, é óbvio que os membros da sã igreja não são apostatas, não são idólatras. E, fosse esse o caso, todos os salvos deveriam estar ao lado do Cordeiro no Monte Sião. Não teria nexo serem apenas 144 mil. O que Jesus deixa claro ali é que a Igreja Santa está representada por pessoas que seguem em tudo as pisaduras do Mestre, inclusive na castidade, no celibato. Então, especialmente na referência em evidência no Apocalipse 14, versículo 4, parte A do versículo, a mulher deve ser vista comumente, como em tantas outras referências, simplesmente como sexo oposto
e não como símbolo de idolatria. Na visão de João, os remidos do Monte Sião não são apenas pessoas salvas, mas são também pessoas escolhidas a dedo por Deus, pela forma como se ofertaram a Ele na própria carne. Nessa condição, sem almejar pretensão, não poderíamos, em hipótese alguma, ter o Virgem Jesus, a primícia das primícias, representada por casais, como seus embaixadores, pois não faria sentido. Não seremos salvos pelas obras, mas receberemos galardão por elas. Alguns mais, outros menos. É como está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, Romanos, capítulo 2, versículo 6. Este será um dos galardão das primícias, estarem junto ao Cordeiro no Monte Sião, por terem dado o melhor de si, na finalidade de servirem a Jesus de igual modo continente. Quando a passagem diz que eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá, quer dizer que são aqueles que permanecem absolutamente fiéis ao Cordeiro em tudo, que acreditam na sua escolha e por isso nunca desistirão do seu chamado, seja qual for a circunstância. Seguir o Cordeiro tem o mesmo significado de imitá-lo em todos os aspectos. Para finalizar, o texto diz: na boca das primícias não se achou engano, ou seja, nunca negarão a supremacia de Cristo. São pessoas seguras de si, que não falharão nunca em seu chamado, pois são irrepreensíveis. Não se pode duvidar da vitória dos remidos, concebida em um número perfeito de pessoas selecionadas por Deus, para representar a totalidade dos salvos da terra, junto ao Cordeiro vivo no alto do Monte Sião. São as primícias do Senhor Jesus. Em nenhuma referência, o número perfeito, 144 mil, aparece como exclusivo. É certo que muito além dessa quantia, existem mais primícias a serviço de Deus. Muitos já dormem no Senhor, outros são potenciais candidatos, muitos desistirão no caminho, outros prevalecerão até o fim. Não compete a nós julgar. Para melhor entendimento dessa interpretação, veja os 12 apóstolos de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes quando na ressurreição o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Apenas eles terão o privilégio de gozar uma posição singular, pois se assentarão sobre 12 tronos. Mas todos hão de convir que eles não são os únicos apóstolos de Jesus. De outra forma, como ficariam os demais apóstolos e outros assim sucessivamente? Bem assim são as primícias. Lá no Monte Sião serão 144 mil, mas não serão as únicas. Aliás, seria uma enorme penúria no mundo com cerca de 5 bilhões de habitantes, onde nascem 68 milhões de pessoas a cada ano. Apenas 144 mil se santificar assim, com tanto afinco. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.